Muchas gracias, misionero Muito Miguel obrigado, Bermúdez missionário Marín, Miguel Bermudes Marim, allá donde te encuentras, lá onde en você se encontra, aí onde você se encontra, Valencia, em Venezuela, Valência, Venezuela, y todos los que e están conectados a través del todos os que satélite estão Amazonas conectados através do y el satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8 en los diferentes países. nos diferentes Y países. también a todos los hermanos aquí E também todos os presentes, irmãos aqui que presentes. Dios nos bendiga grandemente E Deus nos abençoe en esta grandemente mañana nessa manhã de hoy, de hoje, domingo 4 domingo de mayo 4 de de este maio año 2025. deste ano 2025. Buscamos en nuestras Biblias en Primera de Buscamos Samuel, em nossas Bíblias em 1 de 17, Samuel, capítulo 17, verso 45, versículo en adelante, 45 em diante, que es la escritura que nos leyó allí que é a escritura que nos leu ali, el doctor William Soto, o Santiago, doutor en William este Soto tema, Santiago, neste tema, pastores venciendo al enemigo, Pastores Vencendo con o el Inimigo, espíritu del Dios de com o Israel, Espírito do Deus de que Israel, fue predicado el 8 que foi de pregado marzo em del 8 de março 2007 de 2007, en Reynosa, em Tamaulipas. Reynosa, Tamaulipas, México. Nos dice Primera de Samuel, Nos diz capítulo 1 de Samuel, 17, capítulo 17, verso versículo 45 en adelante. 45 em diante. Entonces dijo David al filisteo: Disse Davi ao Tú filisteu: vienes a mí con Tu vens espada a y mim com lanza y espada, jabalina, com lança e com mas escudo, yo vengo a ti en mas el eu nombre venho a de ti Jehová de los em nome ejércitos, do Senhor dos el exércitos, Dios de los o Deus escuadrones dos de Israel, exércitos de a Israel, quien tú has a quem provocado. tens afrontado. Y dibujó una estrella de David a la E izquierda. desenha uma estrela de Davi à esquerda. Jehová te entregará hoy en mi mano, Hoje mesmo o e eu Senhor te te vencerei, entregará na minha mão y e te cortaré te la cabeza ferirei, y daré hoy tirarei a los tua cuerpos cabeça. Os de los cadáveres do filisteos arraial dos a las filisteus aves darei del hoje. cielo Hoje y mesmo a as las aves do bestias céu de e la as tierra, bestas da terra. y toda la tierra E sabrá toda a terra que saberá hay Dios que há en Deus Israel, em Israel. y sabrá toda esta Saberá congregación toda esta que congregação Jehová no que o salva con Senhor espada y salva con não com lanza, espada nem com lança, porque de Jehová es la pois do batalla, Senhor é a guerra, y él os e Ele entregará vos en entregará vuestras manos. nas nossas mãos. Pastores venciendo al enemigo Pastores con el vencendo o espíritu inimigo com o Espírito del Dios de Israel. do Deus de Israel. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Podem sentar, queiram ter a bondade. En un escrito, en una Num libreta, escrito, num caderno, el doctor William Soto o Santiago doutor nos William escribe Soto allí, Santiago nos escreve ali, con palo com y piedra pau e pedra, se enfrentó David Davi a enfrentou Goliat y lo Golias venció. e o venceu. Con palo y piedra Com pau e se pedra, enfrentó David a Goliat. enfrentou Davi e Golias. venceu. Davi enfrentou Golias e o venceu. Con palo y piedra pau e se pedra enfrentará Se el enfrentará. Mesías, O Messias o sea, enfrentará, ou seja, o ungido. el Mesías, O Messias al enfrentará Goliat o moderno. Golias moderno, el anticristo, o anticristo, y lo vencerá. e o vencerá. Con palo y piedra Com se pau e pedra, enfrentará el Mesías, o al Messias Goliat, enfrentará o moderno. Golias moderno, el anticristo, o anticristo, y lo vencerá. e o vencerá. Ya la victoria A vitória está asegurada. já está garantida. En el mensaje, el Na Espíritu de mensagem, Dios y o el Espírito de del Deus e o anticristo, Espírito do anticristo, predicado el 8 de mayo del pregado em 8 2011, de maio de 2011, aquí en Calley, Puerto Rico, por aqui el em doctor Caiê, William Porto Soto Rico, pelo Santiago. doutor William Soto Santiago. Dice, para nuestro tiempo Diz: para o nosso tempo, tenemos grandes promesas. temos grandes promessas. La visión que le fue mostrada al A reverendo visão William que foi Branham mostrada ao reverendo de una William gran Branham carpa de uma catedral. grande carpa catedral. Y dentro de ella un cuartito E dentro pequeño, dela um quartinho y pequeno, llevando a cabo e actividades realizando en esa gran atividades carpa catedral, nessa grande carpa será catedral, cumplida en este tiempo será final, cumprido neste tempo en el final. tiempo final. No Y va a tempo estar final. ahí la E columna vai de fuego, estar aí a coluna de va a fogo. estar ahí el Espíritu Vai estar Santo, aí o Espírito el ángel del Santo, pacto, o anjo do y va a pacto. haver una E manifestación vai grande ter uma de Cristo manifestação grande de en Cristo Espíritu Santo, en em medio del Espírito Santo no cumplimiento meio de do esa visión de la cumprimento gran dessa carpa visão da catedral. grande carpa catedral. En algún lugar
em en algum medio lugar, del cristianismo, no meio do se va a cristianismo, cumplir esa promesa. vai se cumprir essa Y promessa. ahí la tercera etapa, E aí a terceira donde etapa, por la palabra onde creadora pela palavra van a ser criadora habladas grandes vão ser bendiciones, faladas grandes va a bênçãos, ser confirmada la vai visión de ser la carpa, confirmada a va a visão ser da carpa, confirmado vai ser que el reverendo confirmado William que o Branham reverendo William Branham era el precursor era o de la segunda precursor venida de da Cristo, segunda vinda de Cristo, donde onde iba a ser confirmado ia ser que el confirmado reverendo William que o Branham reverendo William fue Branham el precursor de la foi o segunda venida precursor de da Cristo segunda vinda de en el Cristo cumplimiento de la no visión de la carpa. cumprimento da visão da carpa. Y va a ser confirmado E vai ser todo confirmado lo que Dios ha tudo o prometido que Deus para el prometeu día postrero, para o último para dia, el tiempo final. para o tempo En final. el libro de las edades, No livro das Eras, editado editado en la página na página 369, que es la 369, 365 que é a 365 de esa versión. dessa versão. Aquí el rojo es 369. Aqui no vermelho é 369. Dice, aunque él no será Diz, popular, mesmo que ele não será popular, sí será vindicado por sim Dios. será vindicado por Deus. Así como Jesús Assim vindicó como a Juan Jesus vindicou y el João Espíritu Santo e o vindicó Espírito a Jesús, Santo vindicou Jesus, nosotros podemos tener la nós confianza podemos que ter a este hombre confiança será de que este homem será primeiramente vindicado pelo obrando en su vida Espírito, con hechos operando de em poder, sua vida com atos que de serão poder, que indiscutíveis serão y no hallados indiscutíveis en e ningún não otro lugar. encontrados em nenhum outro lugar. Y Jesús mismo, E al Jesus volver, mesmo, ao y voltar, escribe ahí con Moisés ele y escreve aí Elías. com Moisés e Elias. Ahora acá nuestro hermano William nos Agora dice aqui nosso que irmão en William la nos diz visión que de la carpa, el na visão da cumplimiento de la carpa, visión de la carpa, no cumprimento da visão sería da carpa, confirmado el seria reverendo William Branham confirmado o reverendo como William el Branham precursor. como ¿Y precursor. cómo es que sería E confirmado? como é Con que la seria venida, confirmado com a del vinda do Senhor? operando el Espíritu Santo, Operando o los ministerios de Jesús, de Espírito Santo Moisés nos y de ministérios de Elías. Jesus, de Moisés e de Elias. Y Jesús mismo al E volver Jesus mesmo, ao le voltar, vindicará, así o como lo hizo vindicará, con Juan. assim como fez com Juan João. testificó que Jesús João venía. testificou que Jesus Este vinha. hombre también, Este homem como também, Juan, y como escribe ahí João, Elías, ele escreve aí Elias, testificará que Jesús viene. testificará que Y Jesus encima vem. escribe Moisés Em y cima Elías. escreve Moisés e Y el Elias. mismo E regreso de o Cristo próprio regresso de probará Cristo que provará este hombre en verdad era que este homem el realmente era precursor de su segunda o venida. precursor da sua segunda El vinda. mismo regreso, O próprio ou seja, regresso, regresso del ou seja, o cumprimento regresso de la do venida del Senhor a cumprimento sua da igreja. vinda do Senhor à sua igreja. en donde acá nos dice el Onde hermano aqui William nos que diz o irmão William que en el cumplimiento de la visión de la no carpa cumprimento sería da visão confirmada da la carpa visión de la seria carpa y sería confirmada a visão da confirmado carpa e seria el confirmado ministerio del o precursor, ministério do o sea, del precursor, reverendo William Branham, ou seja, do como reverendo William precursor de la Branham como segunda venida precursor del da Señor. segunda vinda do Senhor. Por consiguiente, Consequentemente, en el cumplimiento de la visión no de la carpa, cumprimento da visão da estaria el carpa Espíritu estaria Santo o Espírito Santo manifestado en medio de su iglesia. manifestado y no ese meio da sería sua igreja. E el esse que estaría confirmando seria quem que estaria el reverendo confirmando William Branham que o reverendo es el William Branham precursor de é su o venida. precursor da Tan sua sencillo vinda. como eso. Tão simples assim. Esta es la evidencia final Essa é a que evidência este final hombre es en de verdad que el este profeta homem de é Malaquías realmente o 4. profeta de Malaquias Porque 4. Jesus mesmo Porque Jesus aparecerá. mesmo E aparecerá. escreve E Elias ele e escreve Elias e Moisés. Al fin de la edad gentil. Ao fim da era Entonces será gentia. demasiado tarde Então será para muito tarde aquellos para que le han rechazado. aqueles que o rejeitaram. Esa es la confirmación. Essa é a Ahora sigue confirmação. diciendo el doctor William Agora Soto, continua dizendo o Dr. William Soto. todo eso va a llevarse a cabo en medio Tudo isso del vai se cristianismo. realizar no meio do Y cristianismo. por eso es que el reverendo William Branham E por isso é que o dice que reverendo quando William los Branham judíos diz que vean quando a os Cristo, judeus virem Cristo, al que ellos están esperando, ao que eles estão manifestado, esperando, manifestado, si está se está siendo manifestado, pues tiene que sendo tener un velo de manifestado, carne. pois tem que ter um véu de carne. Dirán, Dirão, este es el que nosotros este é estamos quem esperando. nós estamos En esperando. la 176 Na del libro de 176 citas, do livro de citações, que corresponde a la página 22, que corresponde à página 22, y allí están esos dos e testigos. ali estão essas duas Y testemunhas, cuando ellos e atormenten al quando mundo eles con sus atormentarem o mundo predicaciones, com suas y pregações reúnan otra e vez a los reunirem judíos, outra vez os trayéndolos judeus a trazendo-os arrepentimiento, ao trayéndolos arrependimento, otra vez a que trazendo-os crean. outra vez a que Cuando creiam. vean a Jesucristo Quando viniendo virem por Jesus la Cristo novia, vindo ellos pela dirán, noiva, eles "Mirad, dirão: este es el Vede, Dios este Este es é el o Deus, este é o a Deus quien esperábamos. a Este quem es él". esperávamos, este é Pero él ele. no viene por ellos, Mas ele não vem por viene eles, por su novia. vem pela sua noiva. Y más abajo la E última mais oración, embaixo, na última cuando el frase, Señor Jesucristo venga quando o por su Senhor novia, Jesus Cristo vier y pela ellos sua lo noiva vean a él, e eles ellos dirán, ouvirem, eles "Ese dirão: es el que hemos esperado. Esse é quem Ahí esperamos. está él.
Ali está ele. Ele se levantará com cura em suas asas. E suas asas são os ministérios de Moisés e Elias. Em cima ele escreve os judeus. Vem Cristo vindo pela noiva. Moisés e Elias e suas pregações atormentam. E em cima aí, disso escreve a visão da carpa. Continua dizendo nosso irmão William em palavras mais claras. O que faz no meio dos gentios? Verão Elias porque estão esperando Elias. O que faz com os gentios? O que faz com o cristianismo? É que no último dia, Cristo virá com os seus anjos, que são as duas oliveiras, os ministérios de Moisés e Elias. E ele vem pela sua igreja, os crentes nele, nascidos de novo, para dar a fé para serem transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Por isso é que o reverendo William Branham diz que na terceira etapa, quando estiver manifestada a terceira etapa, onde o poder de Deus que foi visto manifestado através dele, em parte, for manifestado em toda a sua plenitude, diz que isto vai dar a fé para o rapto aos crentes em Cristo. Lhes dará fé para serem transformados e raptados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro, porque o maior e o poder maior que Deus pode dar a um ser humano é sua palavra. É a revelação de si mesmo. E na terceira etapa é o abrir a palavra. Abriu nos primeiros 6 selos, no ministério do quarto Elias, abrindo 6 selos, aí estava a parte da terceira etapa se cumprindo, é o abrir a palavra, mas faltava abrir o 7º selo. O qual nos foi dito que, no cumprimento da visão da carpa, diz a terceira etapa, a palavra falada. É o cumprimento da terceira etapa para abrir o 7º selo. O que é o 7º selo? A vinda do Senhor, o qual não foi aberto em tempos passados. E o nosso irmão William, em várias mensagens, disse, aí é que será aberto o 7º selo. O qual traria a fé de rapto. Na mensagem os ungidos dos últimos dias, nos diz o reverendo William Branham, notem, no mesmo dia quando este mensageiro, não quando começa, mas quando começa a declarar sua mensagem, vem a primeira etapa, cura. Ele escreve 1. Segunda etapa, 2. Profetizando. Terceira etapa, escreve 3. A abertura da palavra, a revelação dos mistérios. Não há ofício mais elevado para revelar a palavra do que profetas. Mas a única maneira em que o profeta pode ser vindicado é por meio da palavra. E lembrem-se que a terceira etapa foi a abertura daqueles 7 selos para revelar a verdade escondida que esteve selado na palavra. Vem? Aí embaixo ele escreve profeta para revelar a palavra. E também escreve à esquerda a terceira etapa, a abertura da palavra. É então, nesse dia, quando esta coisa deve acontecer, que Janes e Jambres, os personificadores, aparecerão outra vez, igual como eles fizeram quando apareceu Moisés com a palavra original para falá-la. Eles apareceram para personificá-la exatamente bem. Agora continua dizendo aqui o Dr. William Soto, e como sinal do tempo em que isso vai se cumprir, diz que virá um aperto sobre os crentes em Cristo, sobre aqueles que vão desfrutar dessas bênçãos. Primeiro virá um aperto. Portanto, quando virem um aperto se movendo e que esteja também dirigido contra essa visão da carpa,
Recordem, está muito perto essa manifestação plena de Deus. Está muito perto a adoção dos filhos e filhas de Deus. Portanto, estaremos do lado do que Deus prometeu, trabalhando a favor do projeto que Deus prometeu realizar neste tempo final. Não vamos estar do lado dos que estarão contra, porque nos colocaríamos na posição de todos os que se levantavam contra o programa de Deus em todos os tempos. No livro das Eras, também editado, na página 87, nos diz que é o 85, diz, el espíritu es el párrafo donde comienza, esse parágrafo onde começa, não le hace quão justo, não faz com justo, começar desde aí. Não faz com justo e reto, é um cristão diante do público, e quanta cortesia mostra para seu companheiro, fazendo nada mais do que o bom. Deixe que ele confesse Cristo como seu Salvador e reconheça a operação dos dons do Espírito Santo em línguas, profecias, cura e milagres, e ele será condenado. O espírito deste mundo aborrece o Espírito de Deus. E porque não pode vencer o Espírito do Senhor, procura então destruir o vaso no qual mora o Espírito de verdade. Bem como opera e como faz o diabo, já que não pode destruir o Espírito de Deus, pois vai então a esses instrumentos, tanto o mensageiro quanto o grupo de cada era e de cada dispensação. Agora vejam no escrito aqui, ele escreve ali, o diabo não pode vencer o Espírito Santo. E procura destruir o vaso onde mora o Espírito de verdade, da verdade. O diabo não pode vencer o Espírito Santo e procura destruir o vaso onde mora o Espírito de verdade. Quer seja difamando, quer seja falando contra, e todas essas coisas. Agora continua dizendo aqui. Os que se colocam contra uma promessa divina, quando está tudo se preparando para que se torne realidade, ou quando está se cumprindo essa promessa, os que se levantam contra ou se levantaram contra estão colocados no tipo e figura de Datã, Coré e Abirão, que se levantaram contra Moisés, e também colocados no tipo e figura de Judas Iscariote. Portanto, nada queremos ter a ver com essas pessoas, a não ser com os que estarão do lado do que Deus prometeu para trabalhar para que se torne uma realidade. Porque Deus opera por meio da sua igreja. Vejam neste estudo, nessa parte de trás, ele escreve: o ponto de contato entre o céu e a terra. Espírito Santo, o Espírito Santo Cristo, o anjo do Senhor, em Moisés e depois em Josué. E assim foi com os profetas, Jesus, os apóstolos e os anjos da igreja. É Cristo o Espírito Santo neles, atuando. E também no meio da sua igreja, atuando por meio da sua igreja. Agora sigue dizendo aqui o Dr. William Soto. Agora o Dr. William Soto continua dizendo aqui: e os que estarão contra o programa de Deus, que se levantarão contra para criticá-lo e para tratar de evitar que se cumpra, pois estarão conectados com o espírito do anticristo. Tão simples assim. Agora vejam, nós estamos conectados com o Espírito do Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. E ele, num escrito também aqui, nessa mesma folha, um pouquinho mais embaixo, ele escreve:
Quem não ouve a voz de Deus através desse profeta estará desconectado do céu. Agora vejam como uns estão conectados com o Espírito de Deus e outros estão conectados com o Espírito do Anticristo. Alguma conexão tem que ter. Porque é através de seres humanos que Deus atua e também o diabo atua. Esses dois espíritos se movem e o espírito do anticristo está contra o espírito de Cristo, do Espírito de Deus, e sempre trata de destruir a obra de Deus, o programa de Deus, que Ele prometeu para cada tempo. Quem é de Deus, a voz de Deus ouve. Quem não é de Deus, pois não ouve a voz de Deus, ouve melhor a voz do Espírito do Anticristo. Nesta mesma mensagem, os ungidos dos últimos dias, na página 45, nos diz o reverendo William Branham, e notem quão audaz são estes incrédulos, ou melhor, estes crentes manufaturados e incrédulos. Quão audazes são. Note, até Satanás esteve na mera presença da verdadeira palavra e disse: Escrito está. É certo? Por que Satanás fez isso? É porque ele não conhecia a palavra para essas reticências. Aqui desenha ou escreve para cima, à direita. O manufaturado é audaz. E ele escreve o forro, a casca é igual pentecostais. Ele sabia que a palavra era para essa hora, mas ele duvidava, ou seja, o diabo, mas ele duvidava que este homem pequeno e tão humilde fosse aquela palavra. E escreve à esquerda para cima. Três tipos de crentes. Satã duvidava que Jesus fosse a palavra em carne. Se tu és o Filho de Deus, eu sei que o Filho de Deus vem porque ele disse que faria. E isso é escrito. Aos seus anjos mandará por ti. Vem, prova-me. Faça um milagre. Ou seja, o diabo falando a Jesus. Me deixe ver que faça. Vem o incrédulo, o crente manufaturado, o personificador. Agora aqui, nisto, podemos ver que manifestação o diabo tinha ali nessa tentação e nesse momento aí da tentação de Jesus, quem era quem estava Deus usando para tentá-lo. Notem Judas aí entre eles ao mesmo tempo, crente manufaturado, vem? Notem, e lá estava a palavra verdadeira. Quão audazes eles são. Não deem atenção a essa bobagem. Isso não tem nada de extraordinário. Não vá você lá. É apenas um alvoroço. Isso não é nada. Tudo isso é ficção. Isso está em sua mente, vem? Entende o que eu quero dizer? Se colocam na mera presença da palavra e dizem: Satanás veio diretamente, como a Bíblia disse aqui em Judas. Até mesmo o arcanjo, quando contendia com Satanás, disse: O Senhor te repreenda, contra a própria palavra. E aqui está o anticristo, ungido, aqui contra a palavra verdadeira do dia de Jesus Cristo. E disse: está escrito. Note, nos últimos dias, estaria tão perto que, se fosse possível, enganaria os próprios escolhidos. A razão pela qual os escolhidos não serão enganados. Você sabe por quê? É porque eles são a palavra. Como disse faz um tempo, a vida que está na raiz. Ela não pode negar a si mesma, vem? É a palavra e na época da palavra.
Aí ele escreve para cima, a vida está na raiz. E desenha uma pedra angular e as eras. É certo, igual como Jeremias, ele sabia, não importava o que Ananias dissesse, ele sabia onde estava, e isso é exatamente como foi com Moisés e os demais. Ele sabia, não importava o que o falso profeta dissesse, ali estava a palavra de Deus que estava escrita. E desenha uma estrela de Davi à esquerda, por isso Micaías podia dizer, está bem? E espere, você verá. Acabe disse, eu vejo meus profetas, minha organização tem razão. Quando eu voltar em paz, lancem este na prisão. Eu tratarei com ele, eu lidarei com ele. Deem pão de dores. Lance-no. Não tenho nenhum companheirismo com ele. Quando eu voltar em paz, trataremos com ele, cuidaremos dele. Micaías disse, se chegares a voltar em paz, o Senhor não falou por mim. Ele sabia que tinha assim diz o Senhor. E sua visão estava exatamente de acordo com assim diz o Senhor. Não para outra temporada, mas para essa temporada. Amém, aleluia. A temporada audaz, enfrentar com o arcanjo para discutir com ele. Aí ele escreve em cima, Satã, Judas, contra o arcanjo, entre parênteses, Moisés. Escreve Satã, entre parênteses, e Judas, contra o arcanjo, entre parênteses, Moisés. Foi dito que nécios pisarão com calçados feitos com cravos de ferradura, onde anjos temem andar. É certo. A razão pela qual que os escolhidos, disse Jesus, não serão enganados é porque eles são essa palavra. Não podem ser nenhuma outra coisa. Não podem ouvir outra coisa. Não conhecem nenhuma outra coisa, é certo. E vejam, atrás aqui ele escreve os ungidos ou os escolhidos. Em cima escreve as águias. Os escolhidos não podem ser enganados porque eles são a palavra. Não podem ouvir outra coisa. 2 pontos. Não podem negar a si mesmos. Os escolhidos, ele escreve as águias, não podem ser enganados porque eles são a palavra, não podem ouvir outra coisa. 2 pontos, não podem negar a si mesmo. Na mensagem, o exército escolhido que luta para a vitória pelo trono de Deus, que foi pregada em 1º de outubro de 2011, aqui em Cayey, Porto Rico, nos diz o Dr. William Soto. É importante saber que haverá uma luta antes da nossa transformação, mas que quando chegar essa luta, que pode começar suave e depois ir ficando difícil, e algo tem que causar esse aperto ou perseguição que virá, algo tem que produzir, mas tudo operará para o bem, porque quem vencer é que são feitas promessas, e para vencer tem que ter uma luta. Portanto, esperamos que a luta que venha seja a última antes da transformação. Nos selos, na página 115, aí nos fala desse vencedor. Diz, na metade da página, todos como cristãos, sabemos que Deus jurou a Davi que levantaria Cristo para sentar-se sobre seu trono e lhe daria um reino eterno aqui sobre a terra. E o fez. Jesus disse, ao que vencer o anticristo e todas as coisas do mundo, eu lhe darei a sentar-se comigo no meu trono. Assim como eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Agora, algum dia que ainda está pela frente, ele se levantará do trono do Pai e tomará seu próprio trono.
Então sai para chamar seus súditos. Como vai reclamá-los? Ele já tem o livro da redenção em sua mão. Aí à esquerda para cima, ele escreve o trono do Pai e o trono do Filho. E embaixo, escreve um dia que está pela frente ainda. E dizer uma pedra angular a zeros e a flecha para a pedra angular. E para cima também escreve na direita os vencedores e em outra linha se senta em seu trono a igreja e Israel. Os vencedores se sentam em seu trono a igreja e Israel. Agora continua dizendo aqui o Dr. William Soto. E quando vier essa luta, esse aperto, a terceira etapa que será uma manifestação poderosa de Deus, do Espírito Santo, como foi no dia de Pentecoste e em outros tempos e nos dias de Jesus, diz o reverendo William Branham, que a terceira etapa será numa grande carpa catedral. Assim que em algum lugar vai estar no meio do cristianismo uma grande carpa catedral. E há muitas carpas, muitas feitas no planeta Terra, mas uma delas vai ser onde Deus vai se manifestar, onde o poder de Deus vai estar manifestado e onde essa terceira etapa vai ser de uma bênção grande para os crentes em Cristo. Daí sairá a bênção também para todas as nações. Será para o tempo em que a igreja do Senhor Jesus Cristo estiver na etapa de ouro. Hoje podemos dizer que estamos na etapa de ouro, na etapa da era da pedra angular. Será para o tempo em que a igreja do Senhor Jesus Cristo estiver na etapa de ouro, a era da pedra angular, a era do trono de Deus. Qualquer pessoa que estiver se levantando contra esse projeto divino e dessa etapa, dessa era da igreja, e não somente criticando publicamente, mas por trás, escondido, mas não pode se esconder de Deus e colocar a murmurar e tentar colocar joio. Não que isso, pois assim, isso é assim. Os murmuradores, nesses tempos passados, não foi muito bem. Qualquer pessoa que estiver se levantando contra esse projeto divino e dessa etapa, dessa era da igreja, estará se levantando contra o trono de Deus, como Amaleque se levantou. Na Escritura, onde diz que se levantaria ou que se levantou contra o trono. Isso está em Êxodo. Êxodo capítulo 17, miren. Êxodo capítulo 17, vejam. Versículo 16 diz. Isso foi com o de... Vamos ler desde o versículo 8. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe disseram, e pelejou contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. Quando Moisés levantava as mãos, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava as mãos, Amaleque prevalecia. E aí, escreve à esquerda para cima, a mão levantada é igual. E aí desenha uma estrela de Davi. Mas quando ele abaixava sua mão, prevalecia Amaleque. Ele abaixava sua mão, Amaleque prevalecia. Quando as mãos de Moisés ficaram cansadas, tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele e ele se assentou nela. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. Assim
Josué venceu o exército amalequita ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória no livro e repete-o a Josué, porque riscarei totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E aí à direita, aí nessa parte do meio, escreve Amaleque será destruído. Amaleque representa a besta do anticristo, o homem de pecado, o qual será destruído neste tempo final. E Moisés edificou um altar e chamou seu nome Jeová, o Senhor é minha bandeira. E disse: pois mãos foram levantadas ao trono do Senhor, o Senhor fará guerra contra Amaleque de geração em geração. E no lado do trono do Senhor desenha uma estrela de Davi, aí à direita. Agora sigue dizendo aqui o Dr. William Soto. Agora continua dizendo aqui o Dr. William Soto, estou na mensagem, o exército escolhido que luta para a vitória pelo trono de Deus, continua dizendo, e as consequências serão iguais ou piores. Deus terá guerra com tais grupos ou indivíduos que se levantarem contra essa etapa, que é a era da pedra angular, a era de ouro do trono. Como o nosso irmão William identifica essa etapa do cumprimento da visão da carpa, a identifica como a etapa que é a era da pedra angular, a era do trono. Consequentemente, haverá uma peleja, uma guerra como houve no tempo de Moisés e de Josué, lá em Refidim, que foi o que lemos aí. Alguns momentos. Agora vejam nessa mensagem. Porque clamas, fala. Na página 38 diz o reverendo William Branham. Josué foi ungido para tomar a terra para Deus e para seu povo. O dia era curto. Ele necessitava mais tempo para o trabalho, para o qual tinha sido ungido e comissionado. Josué, um homem, ele foi ungido. Deus disse: como fui com Moisés, serei contigo. Amém. Essa terra eu darei a eles. Eu quero que tu vá lá e elimine os amalequitas e todos os outros, os filisteus e ferezeus e todos os demais. Limpe a terra deles. Eu sou contigo. Nenhum homem poderá se colocar na frente pelo resto dos dias da tua vida. Nenhum homem poderá te aborrecer. Vem, vai, entra lá. E Josué sacou a espada e disse: sigam-me. E ele chegou lá e aqui está guerreando. E o que foi? Ele derrotou o inimigo. E em cima ele escreve: a besta. Eles eram um punhadinho aqui e um punhadinho lá. E quando chega a noite, aí à esquerda, ele escreve Josué, o Espírito Santo. E quando chega a noite, todos eles tinham se agrupado e a guarnição junta e vem com uma grande força contra ele. E o sol estava se pondo. Ele escreve à direita o sol. No oeste, foi parado. Ele não caiu de joelhos e disse: Senhor Deus, o que eu farei? O que eu farei? Ele falou. Ele teve uma necessidade e disse: sol, detenha-se. Aí à esquerda dibuja uma pedra angular. À esquerda desenha uma pedra angular e raios na pedra angular. Sol, detenha-se, eu tenho necessidade disso. Eu sou o servo do Senhor, ungido para este trabalho, e tenho uma necessidade. Detenha-se e não deixe de brilhar. E lua, você fica suspenso onde está, até que ele guerreou a batalha e venceu a coisa completa. E o sol obedeceu. Nenhum clamor. Ele falou ao sol. Disse: esteja quieto. Nenhum clamor. Ele falou ao sol. Disse: fique quieto. Sol, mantenha-se aí. E você, lua, fique onde está. Ele não clamou: Senhor, o que eu posso fazer agora? Me dê um pouco mais de luz solar. Ele tinha necessidade de luz solar. Portanto, ele a ordenou e o sol obedeceu.
ele ordenou o sol que parasse. E ele escreve aí, Josué parou o sol para a grande batalha, para obter a grande vitória no amor divino. É igual. Agora vejam, assim como ele parou o sol lá, neste tempo final, nosso José, o Espírito Santo, deteve o sol em nossa era. E está brilhando. E está brilhando. E está alumbrando-nos o caminho. E está nos iluminando o caminho. E porquanto o sol está detido aí, que é o anjo do pacto, o Espírito Santo neste tempo final, obteremos a grande vitória no amor divino. Agora também aqui nessa mensagem eu tinha ouvido, mas agora vejo, aí também nos fala, na página 24, nos fala um pouquinho mais disso também. Página 24 abaixo diz Moisés. Página 24 embaixo diz Moisés, naquela crise, clamou. E nos versículos 13 ao 16 do capítulo 14 de Êxodo, encontramos Moisés naquele grande esforço com os filhos de Israel. A inspiração atingiu e disse o que deveria dizer, sem saber que disse. Vejam. E aí vai dizer o que disse. Estais firmes, aquietai-vos e vede a salvação de Deus. Aí desenha uma estrela de Davi à direita. Deus nunca tinha falado a ele. Vejam, a inspiração o atingiu. Eles disseram, por que nos trouxeste aqui? Deveríamos ter morrido no Egito. Não havia túmulos lá? Trouxeste-nos aqui e nos deixa morrer? Poderíamos ter vivido em paz como escravos até morrermos. Porém, tu nos trouxestes aqui. Esses são os que murmuram, os que resmungões. Moisés, um profeta, sabendo que tinha acesso a Deus, foi inspirado e disse, estai firmes e vedes a salvação de Deus. E desenha outra estrela de Davi à direita. Porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais para sempre os vereis. Como ele sabia que isso ia acontecer? Como ele soube? Ele não sabia o que ele falava. E aí desenha outra estrela de Davi. Mas sua obra central, ele falou. Deus disse como fazê-lo. Disse Moisés, não clames a mim. Toma teu cajado e estende tua mão sobre o mar e diga aos filhos de Israel que caminhem para frente. E desenha uma estrela de Davi à direita. E à esquerda para cima ele escreve. A vara é igual. A palavra. A inspiração, essa é a forma em que chega a você. A inspiração, essa é a forma que isso te atinge. Se você está doente. Essa é a forma em que chega a você se você está aflito. Algo lhe é revelado. E você vê que foi revelado e o fala. Estou são. Vê? E aí desenha a esquerda uma estrela de Davi e ele escreve. Fale-o. Ou fala o que foi revelado. Fala o que foi revelado. Então Deus diz a você o que fará. Levanta-te e comece a caminhar. É que eu caí. Pois se levante. Mas é que eu estou cheio de pó, pois se sacode. E continue caminhando em frente. Como quando se viram assim os frangos, as galinhas, e quando se levantam, o que eles fazem com as asas? Eles não ficam com o pó em cima, começam a se sacudir. E já. E seguem em frente. Não se desanimam. Assim o escolhido deve ser. E 7 vezes se cai, 7 vezes e se 7 vezes cai, 7 vezes se levanta e segue em frente. Amém. Amém. Então,
Tudo passou quando você pode fazer assim. Essa é a forma que Deus o faz. Então você vê Deus manifestado através de você mesmo. E desenha uma estrela de Davi à direita. Foi Deus que disse que fizesse. Agora, então, tudo que estava presente, tudo de Israel que estava presente, viu a inspiração que chegou a Moisés. Viram com seus próprios olhos, viram Deus partir as águas de um lado ao outro, e aquele pilar de fogo os guiou através do mar. Ele ouviu de Deus, então eles viram Deus. E escreve à esquerda o pilar de fogo. Josué estava num tempo de crise, quando o exército estava reunido e o sol e triunfando, o sol estava se pondo. Josué era um profeta. Ele escreve à direita: Josué é igual o profeta. E ele sabia que se o exército inimigo tivesse uma oportunidade de voltar a se unir e voltar contra ele perderia mais homens. Isso é o que vi que estão eles vendo de que se derem essa trégua por muito tempo, podem ter tempo para se reorganizar e depois vir com um ataque mais forte. Israel esteve em luta todo o tempo. E eles sabem como dirigir todos esses assuntos. Agora, ontem ou nessa manhã, sei lá, é à tarde, ou seja, seria durante o dia. Foi hoje. Não puderam interceptar um míssil e caiu no aeroporto. Eles tiveram que fechá-lo. Aí estão em aviso. Desse incidente hoje. E estamos tendo aí contato com eles. Vejam, nas 70 semanas de Daniel, há um momento onde diz o irmão Branham que eles vão fazer esse pacto com o anticristo, com a besta, mas ele diz que aí estará Moisés e Elias para dizer o seu erro ou dizer o que não tinham que fazer. Diz, lá aparecerá Moisés e Elias. Vamos ver se na 143. Esta é a 124. Essa é a 124. Quando a igreja sobe, então, a confederação, as virgens dormentes, metodistas, batistas, presbiterianos, pentecostais, mornos, todos eles juntos foram a confederação, o qual agora eles já têm seu grande regime. E quando eles fizerem, eles farão um pacto que este novo Papa que temos agora quer colocá-los todos. Não podem ver você a coisa se amontoando. Vão dar um discurso sobre isso e metê-los a todos. Pela primeira vez em centenas e centenas de anos, em 1000 ou 2000 anos, isso não tinha sido feito, mas agora ele está para trazer todos juntos e fazer uma confederação. E ali os judeus o aceitarão. Aí ele escreve à direita para cima o pacto da besta com os judeus. Pacto da besta com os judeus. Oh, glória, aleluia. Louvado seja nosso Deus que vive para sempre.
Aí está você. Agora, irmão, isso é tão simples como simples é. Um rapazinho veria, um menininho veria. A confederação trará os judeus, protestantes e católicos juntos. E recorde, o que esses dois profetas vão fazer quando vier? É saber se este príncipe que espalhará o poder do povo santo, o que ele fará? Ele romperá seu pacto com eles depois de 3 anos e meio e os expulsará. Agora as pessoas pensam que isso é o comunismo. Isso é porque você, o Espírito de Deus, não lidou com você ainda. Não é o comunismo. Isso é uma religião. A Bíblia diz que estaria tão perto que enganaria os próprios eleitos. Se fosse possível. Assim disse Jesus, vem? Estamos no último. Agora, estes dois profetas, o que eles farão? São Moisés e Elias que se levantarão em cena. Eles dirão a estes judeus seu erro. E desse grupo de judeus que estão ali agora serão 144 mil que Deus chamará com estes profetas. O que é isso? É o espírito de Elias dessa era gentil. Escreve aí, o quinto Elias. Juntamente continuará e entrará nessa era a essa igreja judaica e chamará Moisés com ele. Agora veja aí, ele escreve: o erro dos judeus é se unir à confederação. Agora vejam. Quem é quem diz a eles seu erro. Portanto, já está esse ministério atento a de tudo e tudo vai ir se entrelaçando. Agora oramos para que tudo se normalize lá em Israel e que tudo continue se cumprindo conforme como já está no seu programa. Estava esperando para ver se responderam. Sim, já responderam. Está tudo normal. E já voltaram os voos. Ou seja, os reagendaram. São rápidos. Porque Deus está com Israel. Deus está com Israel. Está com o Israel celestial. Está com Israel celestial e está com Israel terreno também. E o que o espírito do anticristo deseja é destruir Israel. E também a igreja noiva. Mas vejam vocês, isso nunca será possível. Não será destruído Israel celestial nem o Israel terreno. Deus velará sempre pelos dois. Continua dizendo na página 25. Eu tinha ouvido, mas agora vejo. Josué esteve numa hora de crise quando o exército estava triunfando e o sol estava caindo. Josué era um profeta e ele sabia que se aquele exército inimigo tivesse uma oportunidade de voltar a se unir, e voltar contra ele, ele perderia mais homens. Assim que naquela hora de crise, quando algo tinha que ser feito, somente havia uma coisa: se ele pudesse mantê-los correndo, a derrota os derrotaria a todos. Mas não havia suficiente luz para fazê-lo. Então que Josué se levantou. Vejam algo. Talvez humanamente a pessoa pode dar mais armas ou dar comida se tem fome. Ou seja, a pessoa pode resolver algo assim, tangível. Numa guerra assim, leve vários capacetes mais ali que caíram, ou leve uma lança, ou leve... Mas nisto, não havia um controle humano. O sol continuava se ocultando. Continuava descendo, descendo. E o que fazemos agora? Isso já é algo está fora dos limites humanos. Vejam, sempre que o povo entra em desespero, aí Deus entra em cena.
Por isso, quando Moisés entrou em desespero, os egípcios vinham por trás, o mar na frente, e se coloca a clamar o que Deus disse. Mas não clames a mim, fale. Toma a tua vara e dê no mar, vai se abrir. E diga que marchem. Veja aí. Moisés não podia fazer mais nada, mas tinha esquecido que tinha vara. Agora, Josué chega a esse limite também. O sol descendo, se pondo, ficando escuro. Ali não havia plantas elétricas para prender luzes nem nada. Geradores elétricos para acender a luz nem nada. Era preciso esperar outro dia. Não havia chance. Agora diz, mas não havia suficiente luz para fazer. Assim que Josué se levantou suas mãos e disse: Sol, detenha-se. Agora vejam, sempre uma ação. É como quando ele disse: tire a pedra. Mas como vamos tirar a pedra? Jesus já leva 4 dias, isso deve estar, já cheira mal já. Veja, se o mesmo que iria ressuscitar não podia pegar a pedra e tirá-la ele mesmo, sem ter que tocá-la. Mas por quanto Deus sempre opera por meio dos seres humanos, essa fé que Jesus tinha, Ele fez com que eles a obtivessem fazendo essa ação. Espera. Se vou ver a glória de Deus com isso, pega por ali, venha você por aqui, vamos tratar de movê-la. Buscamos uma forma. A moveram. Agora, Deus entra em cena. Lázaro, vem para fora. Olha, mas houve uma ação e uma palavra falada. E aqui Josué levanta suas mãos. Sol, detenha-se. Uma ação e depois uma palavra falada. E cada escolhido tem uma ação sempre que realizaria. Deus entra em cena. Ele disse na primeira vinda do Senhor: aquele que crer e for batizado será salvo. Havia uma ação a fazer na primeira vinda do Senhor para receber o dom do Espírito Santo. Agora há uma ação a fazer na segunda vinda do Senhor. Sempre é uma ação e Deus entra em cena. E Lua, fique parada sobre o vale de Ajalon até eu terminar essa batalha. E o sol parou. Aí desenha uma estrela de Davi à direita. Ouviram Josué falar. E depois viram Deus. Viram? Com seus próprios olhos, em uma ocasião. Ou seja, ouviram e depois viram Deus atuar. O que é que se vê na visão da carpa? Pregação, palavra falada e depois a vindicação. Então, era um paradoxo ver algo que parecia ser impossível. No entanto, era certo, era verdade. Mas o sol se deteve, diz a Bíblia. Eu não sei se o que vocês pensam que o mundo ao redor pensa agora, mas de qualquer forma o sol se deteve. Talvez Josué nunca tentou imaginar a forma em que ele ia fazê-lo, como Deus ia fazê-lo. A única coisa que ele disse foi: Sol, pare. Ele disse isso talvez sem saber o que estava dizendo, porque foi Deus quem indicou e ele atuou. O mesmo que em Marcos 11, 23. Se disseres este monte, ele escreve Marcos 11, 22 a 23. Move-te, e não duvidares em teu coração, mas creres que o que tu disseste acontecerá, tu podes ter o que disseste. Mas você não pode se colocar ali, gaguejando na sua mente e dizer, não pode se levantar duvidando. Você tem que ser inspirado para dizê-lo. E aí desenha uma estrela de Davi à esquerda. Inspirado circula. E ele escreve.
para falar a palavra e que aconteça, tem que ser inspirado por Deus. Para falar a palavra e que aconteça, tens que ser inspirado por Deus. Nessa mensagem, Vencedores por meio de Jesus Cristo, pregado em 26 de março de 2005. Aqui em Calle, Porto Rico, diz o Dr. William Aqui em Calle, Porto Rico, diz o Dr. William Soto. Aqui temos o vencedor. Aqui temos o vencedor que herdará todas as coisas. Todas as coisas que foram prometidas nas diferentes eras. Agora há um vencedor que herdará todas as coisas. E agora, deste diz Cristo, aquele que vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus e ele será meu filho. Portanto, será um dos filhos de Deus por meio de Jesus Cristo, será um membro da igreja do Senhor Jesus Cristo. Na mensagem, como posso vencer? Nos diz na página 15. Vejam, diz: vigiem nos dias de Noé, tipo destes dias. Jesus se referiu a estes dias dizendo: mas como nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Mateus 24, 37. Note, assim será também a vinda do Filho do Homem. Só havia 8 vencedores naquele mundo pré-diluviano de milhões de pessoas. Somente 8 pessoas venceram. Foram genuínos vencedores. Aí desenha uma pedra angular às eras e na pedra angular escreve 8. Estes eram os 3 filhos de Noé e suas esposas, mas Noé e sua esposa, na mensagem o rastro da serpente ou a semente da serpente, aí nos fala de que como por meio de uma das esposas ali de Cam, não trouxe outro livro, mas isso já em outro tema, mas por aí entrou a linha da serpente, e ele diz ali um adultério. Agora vejam essa linha de cão, que são de cor. Ele amaldiçoou. Bom, já que entramos aí, vamos ir em Gênesis, aqui está. Onde há uma versão, não sei se é nesta, que ele os coloca como servos. Daí provém os escravos de cor. Vamos ver onde é que está essa escritura. Gênesis. Foi quando viu a desnudez. Cão. Capítulo 9 de Gênesis. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. E começou Noé a cultivar a terra e plantou uma vinha, bebeu do vinho, embriagou-se e se descobriu no meio de sua tenda. E Cão, pai de Canaã, vendo a nudez de seu pai, fê-lo saber fora a seus 2 irmãos. Então Sem e Jafé tomaram uma capa e puseram-na sobre os seus ombros e indo virados para trás, cobriram a nudez de seu pai, tendo os rostos virados de maneira que não viram a nudez do seu pai. Despertando Noé do seu vinho, soube o que seu filho mais moço lhe fizera. Houve um ato aí.
Agora vejam. Vamos a ir a la cita. Vamos ir à citação. La 131, vamos a ver allí. A 131, vamos ver aí o que vai com isto. Parágrafo 1169. Parágrafo 1169. Agora Noé foi perfeitamente um tipo daqueles que foram levados ao outro lado. Recordem, quando Noé saiu, Cão estava com ele. O pecado ainda estava ali dentro. Vem? O pecado passou diretamente através da arca. A incredulidade, a dúvida entrou na arca, levado sobre o juízo. Mas Enoque foi mais alto do que a arca. Ele foi à presença de Deus, mas Noé cruzou e saiu fora. E ali ainda estava o pecado, tipo do milênio da condição mundial. O milênio não é o fim disso ainda. Ainda haverá tempo depois do milênio. O milênio é um espaço de tempo, mas não a terra nova. E ele escreve aí, Noé é igual os 144 mil hebreus. Cão ou Cham escreve T-H-A-M é igual a incredulidade. Enoque é igual os escolhidos gentios. E despertou Noé de sua embriaguez e soube o que o seu filho mais moço lhe fizera, e disse: Maldito seja Canaã, servo dos servos, seja aos seus irmãos. Vem? Essa linha é de escravos, seria de escravos. Foi maldecida. Foi amaldiçoada. Disse mais: Bendito seja o Senhor Deus de Sem, seja-lhe Canaã por servo. Vem? Alargue Deus a Jafé, habite ele nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Vem, colocou em tudo servo, escravo. Agora, continua dizendo aqui onde paramos em Como Posso Vencer, página 15 diz: Foram somente 8 vencedores que entraram na arca no momento apropriado. Como fizeram? Eles escutaram a palavra de Deus, e quando a porta foi fechada, eles se encontravam dentro da arca. Não ficaram do lado de fora. Oh, meus amigos amados, não deixem que essa porta se feche. Jesus disse, como foi nos dias de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem. Lucas 17, 26. Se alguém é deixado do lado de fora dessa porta, muitos deles puderam ter tido muitas boas intenções e puderam dizer: se tais coisas chegam a acontecer algum dia, entraremos com o irmão Noé, porque ele é uma boa pessoa. Mas vejam você, somente entraram 8. Vejam, podem dizer: bom, eu fico por aqui fora, eu não creio nisso. Que estão aí dizendo tantas coisas. Se chega a acontecer, pois eu vou lá porque eles são boas pessoas e vão me deixar entrar. Poderão vir e entrar, mas já não será para transformação. A preparação para esse tempo de transformação já terá terminado. Medite com firmeza se você se atirou por ali todo debilitado, entre depressa, porque a porta poderia se fechar a qualquer momento.
Agora continua dizendo aqui nosso irmão William. Estou na mensagem Vencedores por meio de Jesus Cristo. E agora? Vimos que Cristo, assim como deu a vitória a cada mensageiro, dará a vitória ao seu anjo mensageiro. E dará não somente a vitória espiritual, mas a vitória física, onde lhe dará um corpo físico eterno, imortal, incorruptível e glorificado, como o corpo glorificado de Jesus Cristo, nosso Salvador. Nessa mesma mensagem, como posso vencer? Vejam na página 32, aí nos diz: há uma promessa para os vencedores. Esfuérzate, Lirio. Esforça-te, Lírio. Se isso está dentro de ti, deixe o barro e tudo o demais de lado e abre espaço para a superfície. Sim, Senhor. Que se sente comigo no meu trono. Aí desenha uma estrela de Davi dentro de uma pedra angular. E as eras, como vocês sabem, numa ocasião, a mãe de Tiago e João veio pedir esse lugar para seus filhos. Recordam esse texto? Está em Mateus 20, 21. Ordena que em teu reino se sente estes meus dois filhos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Ele escreve aí o trono. Esse era o desejo de uma mãe a favor dos seus filhos. Mas Jesus disse que esse lugar não era concedido por predestinação. Mas Jesus disse que esse lugar era só concedido por predestinação. Essa posição não existia nesse tempo. Por quê? Observe, esse lugar seria outorgado somente aos que estivessem predestinados. O que ela pedia? Que se sentasse um à direita e outro à esquerda. Mas ainda não tinham vencido. Jesus disse: não é meu concedê-lo, mas àqueles a quem está preparado pelo meu Pai. Embaixo aí ele escreve no trono, um à direita e outro à esquerda. Depois que vier a prova, no inglês, está em cima. Depois que vier a prova, há uma semente predestinada esperando por isso, e será concedido àqueles que foi prometido. Isso será outorgado lá, mas a prova ainda não veio. As pessoas que iam se sentar à direita e à esquerda com ele em seu reino não tinham vencido ainda. Consequentemente, não tinha se manifestado na terra esses ministérios. Os que vieram e se foram, eles não venceram essa etapa. Tem que ser para o vencedor que está vivo. Aí desenha uma estrela de Davi à esquerda. Porque a prova não tinha vindo ainda. Viria no futuro. Se sofremos, também reinaremos com ele. Segunda de Timóteo 2,12. Porque ele é a palavra. Recordem que se sofremos com ele em sua palavra, também reinaremos com ele em sua palavra. E desenha uma estrela de Davi à esquerda. Ele é nosso exemplo. Venceu e depois subiu, depois de ter conquistado a morte, o inferno, a doença, o sepulcro e tudo o demais que conquistou. Subindo ao alto, levou cativa o cativeiro e deu dons aos homens. Efésios 4, 8. Isso foi com os santos do Antigo Testamento que tinham vencido. Eles esperaram essa pessoa e morreram antes que ele chegasse em cena. Mas quando ele se apresentou, não foi obstáculo aos que estavam dormidos. Não podiam se perder de nenhuma maneira. Vivos ou mortos. Qual era a diferença? E isso não lhes atrapalhou. Agora vejam, continua dizendo aqui. Nosso irmão William. Esse era o anjo mensageiro que terá o ministério do último dia. Terá a palavra de Cristo em sua boca e será um instrumento por meio do qual Cristo estará falando à sua igreja, às virgens insensatas e ao mundo inteiro, e o povo hebreu também. Não terá outro instrumento depois desse. Com esse, continuará dos gentios aos hebreus. E para o mundo inteiro também. E com esse, também continuará no reino milenial. No livro das eras,
Vejam na página 114. 114. Nos diz aqui o reverendo William Branham. Nos diz aqui o reverendo William Branham. Al que venciere le daré a comer del Ao árbol que de la vencer vida, darei a el comer cual da está en árvore medio da del vida, paraíso que de está Dios. no meio do paraíso de Deus. Apocalipse 2:7. Apocalipse 2:7. Que pensamento tão hermoso é Que este? pensamento tão formoso Aquele é árvore este? de la vida Aquela en el árvore huerto da del vida Edén, no jardim do Éden, el cual não podia ser a tocado qual não por podia causa de ser la caída de tocada Adão. por causa Ahora da es queda dado de al Adão, vencedor. agora é dado ao vencedor. A espada A encendida del espada querubim acesa que do guardava el querubim huerto ha que sido guardava o colocada en su jardim foi lugar. colocada em seu Aí lugar. dibuja uma estrela de David Aí à la desenha derecha, uma estrela de Davi à e a direita esquerda escribe e à esquerda escreve árvore, vida, árbol de a la vida, vida. árvore da vida. Pero não foi posta em seu lugar Mas não foi sin que la colocado em hoja seu lugar sem que a não folha fosse não fosse ensangrentada com a sangue del ensanguentada com o sangue do Meditemos cordeiro. sobre esto um Meditemos rato sobre mientras isso um momento enquanto consideramos por que foi negado a Adão a árvore e a sua descendente, mas agora foi oferecido de novo. E escreve a intenção de Deus, a intenção de Deus, à esquerda para cima. E dibuja uma estrela de David E desenha uma estrela de Davi à esquerda para passar esse parágrafo para passar esse parágrafo agora. A intenção de Deus para a sua criação. Isso ele escreveu um pouquinho mais para cima. A intenção de Deus para a sua criação. O homem é que ele expresse suas palavras. E aí desenha uma estrela de Davi, uma pedra angular e as eras. Em Gênesis foi dada a Adão a palavra pela qual viver. Uma vida vivida pela palavra seria a palavra expressa. Desenha outra estrela de Davi à esquerda. Não é isso certo? Mas viveu Adão por essa palavra? Não, porque ele viveria por toda a palavra. E ele não fez caso a toda a palavra. Então veio Moisés. Que homem tão tremendo e poderoso ele foi. No entanto, ele também falhou em viver toda a palavra. E aquele profeta, o tipo do grande profeta por vir, falhou em obedecer a palavra, se aborrecendo. E escreve aí, Moisés se aborreceu. Por isso, nós temos que cuidar do nosso temperamento e não nos aborrecer, nem falar palavras obscenas, nem com aborrecimento, com ira, em nosso dia a dia. Isso custou a Moisés ali entrar na terra prometida, estando vivo. Também Davi, o grande rei de Israel, um homem segundo o coração de Deus, falhou por meio do adultério quando foi tentado, mas oportunamente no cumprimento do tempo chegou a cabeça, Jesus, que também teve que ser tentado para provar que ele viveria com toda a palavra que procede da boca de Deus. Então é quando Satanás foi anulado, porque aqui estava quem vivia por meio do escrito está, e aquela obra-prima de Deus venceu, refletindo a palavra de Deus. E ele escreveu embaixo, Jesus venceu, refletindo a palavra de Deus. Então, Jesus venceu refletindo a palavra de Deus. Então, este ser perfeito manifestado foi entregue à cruz como Cordeiro perfeito de Deus para o sacrifício perfeito. E na árvore, ele recebeu as feridas da morte, para que nós, por meio dele e por causa dele, pudéssemos comer da árvore da vida, e então essa vida oferecida gratuitamente nos fortaleceria para vencer e expressar a palavra de Deus. E escreve à esquerda árvore e desenha uma estrela de Davi. E agora, a estes filhos de Deus, que por meio dele vencem, lhes é dado o privilégio do paraíso de Deus e o companheirismo contínuo de Jesus Cristo. Jamais haverá separação dele.
Onde ele vai, também irá sua noiva. O que lhe pertence, ele compartilha com sua amada em um estado coerdeiro. As coisas secretas serão reveladas. Isso está em Deuteronômio 29, 29. As coisas ocultas se tornarão claras. Conheceremos como somos conhecidos. E seremos como ele. Esta é a herança do vencedor que venceu pelo sangue do Cordeiro e a palavra do testemunho de Jesus Cristo. E escreve à direita, cara a cara. Como desejamos aquele dia, e escreve o oitavo dia. Como desejamos aquele dia quando os caminhos torcidos serão tornados retos e nós estaremos com ele por um tempo sem fim. Que aquele dia se apresse a sua chegada e que nós nos apressemos em obedecer sua palavra e assim provar nosso mérito de compartilhar com ele sua glória. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quão trágico foi para essa primeira era não ter escutado o Espírito. Em seu lugar escutou o homem. Mas graças a Deus, nessa última era haverá um grupo que se levantará, a verdadeira noiva do último dia. Ela escutará o Espírito. E aí escreve à esquerda, último dia, sétimo milênio, e uma pedra angular e as eras. E escreve Apocalipse 22, 16 ao 17. E também 4, versículo 1. 22, 6 ao 9. 1. Del 1 al 3. Do 1 ao 3. E 1 del 10 al 11. E 1 do 10 ao 11. Naquele dia, de densa escuridão, a luz voltará por meio da palavra pura. E nós voltaremos ao poder de Pentecoste para dar as boas-vindas ao regresso do Senhor Jesus Cristo. E escreve aí Moisés e Elias. E à direita escreve vinda de Cristo. E continua dizendo aqui, portanto, Cristo dará a vitória a esse mensageiro e ao grupo desse mensageiro no último dia. Eis o grupo. Eis o povo. Aqui presente os que estão conectados nos demais países. Eis o povo de Deus. Que Deus, neste tempo final, dará a vitória. E eis o mensageiro. Identificamos o grupo e identificamos o mensageiro também. Portanto, já temos os vencedores em ação, levantando nossas mãos e falando a palavra. Pastores vencendo o inimigo com o Espírito do Deus de Israel. E assim somos cheios do Espírito Santo, conectados com o Espírito Santo neste tempo final. Podemos cantar esse cântico que cantaram agora há pouco, de cheios do Espírito Santo. Esse cântico o cantamos no Brasil pelo irmão de Franca e o cantaram hoje. Podemos cantá-lo, entoá-lo, esse cântico, cheios do Espírito Santo. É o contato que o povo de Deus tem hoje com o Deus de Israel.
Inunda mi ser. Sí, Señor. Porque estaremos siempre brazo a brazo con tu ángel. Mi Señor. Dirige mi ser, porque siempre con alegría estaremos alabando tu nombre. Él está que con él voy a reinar. Él está diciendo que por siempre voy a vivir. Está hablando que con él voy a reinar. Él está diciendo que por siempre voy a vivir. Por siempre voy a vivir. Passamos por esta terra. Passamos por essa terra. Não de passeio. Não de passagem, Já não de hemos hecho passeio. contacto Já com a fizemos vida contato com a vida eterna. e nossa tranquilidade e E felicidade. nossa tranquilidade é e que felicidade é que eternamente. viveremos eternamente. Así te decimos, Señor, que nos ayudes a llegar a nuestro hogar, porque es de ahí que nosotros venimos y aquí en la tierra nos encontramos. Estamos seguros de un día regresar. Tiempo de paz, el Rey nos trae palabra viva que nos adoptará, fuente de luz, nuestro José, palabra viva que nos transformará, tiempo de paz, el Rey nos trae palabra viva que nos adoptará, fuente de luz, nuestro José,
que nos transformará. Nesta mesma mensagem, como posso vencer? Na página 29 diz: se você viver 100 anos, a que condição chegaria? Estaria mentalmente arruinado, destruído, todo aleijado, velho e trêmulo. É para lá que você vai. E esse é o fim, esse é o ponto final. Venha agora e vença. Como posso fazer? Por meio da palavra. Ele escreve como vencer. É igual pela palavra. Vimos os exemplos. Como Moisés venceu, como Josué venceu, com a palavra. Faça o que diz a palavra. Caminhe em humildade e viva na presença de Jesus. Ele sofreu por você e por mim. Jesus é o nosso exemplo. Assim como ele venceu em sua geração perversa, nós também podemos vencer hoje. Recorde, quando Jesus veio à Terra, havia tanta incredulidade, ou mais, da que houve em qualquer outro tempo. Mas isso não atrapalhou por nada. Isso não atrapalhou para nada. Quando o chamavam diabo, ao invés de Deus, ou qualquer outro nome, isso não aborreceu em absoluto. Ele tinha um objetivo, e esse era obedecer o Pai, guardar a sua palavra, e a palavra é Deus. E desenha uma estrela de Davi ali. Agora vejam. Nesta página 35 também dessa mensagem. Aqueles que estão esperando Cristo a segunda vez, os que venceram as coisas deste mundo pela sua graça, vêm a Ele fechando seus olhos a todas as coisas, menos a Ele e a sua palavra. Ele aparecerá a segunda vez em glória, porque o Senhor mesmo, com voz de mando, aclamação, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus descerá do céu. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que vivemos, os que tivermos ficado, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para receber o Senhor no ar. E assim estaremos para sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4, 16 ao 17. Se sou uma colherada de cinzas, ou estou vivo quando ele vier, isso não faz diferença. Amém? Não importa, porque captei a visão. Não fui rebelde à visão, diz as Sagradas Escrituras. O véu me foi tirado e posso ver aquele que pode se levantar e colocar suas mãos sobre mim. Um homem pecador e ao mesmo tempo sobre um Deus santo. Ele é minha propiciação. Ele é a palavra pela que eu me levanto. No princípio era o verbo. Ele é essa palavra e me representa a mim lá. Temos representação lá. Amém? Eu gritarei enquanto tiver fôlego, que Ele é minha ressurreição e minha vida. Tudo demais é areia movediça. Tudo demais é areia movediça. E vejam, ele escreve: olhando a Cristo, na segunda vinda, podemos vencer. Olhando o anjo do pacto, a coluna de fogo, em sua manifestação final, venceremos.
cheios do Espírito Santo. Uma vez mais, podemos cantá-lo nessa quietude, onde a Ele sempre lhe agrada. Suavemente, quietamente, diz o irmão Branham, reverentemente. Mi Señor, inunda mi ser, porque estaremos siempre brazo a brazo con tu ángel. Mi Señor, dirige mi ser, porque siempre con alegría estaremos alabando tu nombre. Él está hablando, que con Él voy a reinar. Él está diciendo que por siempre voy a vivir. Está hablando, que con Él voy a reinar. Él está diciendo que por siempre voy a vivir. Por siempre voy a vivir. Él hizo la promesa que reinaremos. Ele fez a promessa que reinaremos com Ele por 1000 anos e por toda a eternidade. E essa promessa é dada aos vencedores. Que neste tempo final estão olhando a segunda vinda do Senhor. Así te decimos, Señor, que nos ayudes a llegar a nuestro hogar, porque es de ahí que nosotros venimos, y aquí en la tierra nos encontramos. Estamos seguros de un día regresar. Sí, Señor. Tiempo de paz, el Rey nos trae.
nos adoptara, fuente de luz, nuestro José, palabra viva que nos transformara en poder, paz, el Rey nos trae. Palabra viva que nos adoptara, fuente de luz, nuestro José, palabra viva. Que nos transformara. Qué frescura se siente. Que frescura se sente a presença do Senhor. Que sempre esteja neste lugar e em todo lugar. Que se reúna nessa terceira etapa, onde se prepara para receber sua transformação. E que Ele sempre se agrade de todas as igrejas, os locais, os auditórios, as tendas, as carpas, que estejam nessa terceira etapa, recebendo ensinamento, e que Ele se agrade de todo o povo, de todas as ofertas, que em oração e em cânticos lhe deem, para que a igreja em breve esteja como lhe agrada, para que Ele se manifeste, se mostre conforme a como foi prometido. Tu já está fazendo, trazendo a palavra, Senhor. Mas necessitamos já uma mudança física, porque já muitos estão envelhecendo, já alguns fracos. Portanto, pedimos que nos mantenha forte, sãos, espiritualmente e fisicamente também, e que cheguemos, que estes corpos durem para nós, para chegar à nossa transformação. Há muitos anciãos ao redor do mundo que creem em tua palavra. Mas assim como tu sustenta a tua palavra em tudo, tu podes sustentá-los porque eles são palavra. Portanto, mantenha-os sãos, anciãos, adultos, jovens, a crianças, a bebês, até aqueles que vêm pelo caminho no ventre. E até aqueles que em teu pensamento estão para se manifestar. Seja com todos os seus filhos. Ó Deus eterno. Eu sei que me escutas e escuta teus filhos. Falamos a palavra. E na mesma palavra ontem, hoje e sempre. Pastores e congregações vencendo o inimigo com o Espírito do Deus de Israel. Deixamos conosco assim o nosso apreciado irmão e amigo, o qual em breve o veremos. E 30 ou 40 dias nos vamos. Será um curto tempo, mas já com o povo pronto, preparado para recebê-los. 30 ou 40 dias, e nos vamos à ceia das bodas do Cordeiro, que já está
preparada. Aproveitemos este tempo que Ele está nos dando e que nos aumente dia a dia cada vez mais e mais a fé, que chegue a esse nível que Ele quer nos ver para poder olhar essa dimensão sem limitações. Uma amostra foi dada pelo reverendo William Branham. A ele foi dada a oportunidade de visitar várias vezes e regressar novamente. Que possamos dar uma olhadinha de vez em quando. Isso aconteceu com ele depois dos 50. Isso é jubileu. Portanto, no jubileu da igreja noiva neste tempo, isso é possível. Eles estão aí. Diz o irmão Branham que estão a 12 pés. Portanto, nós temos uma audiência grande. Se pudéssemos fazer pela nosso próprio desejo, mas é sempre o desejo de Deus. Poder dizer como disse Eliseu a Deus: Senhor, abra os olhos a Jessé, ao servo. Vocês veriam tudo isso cheinho, nos acompanhando nessa atividade. Eles serão visíveis aos escolhidos, mas haverá coisas que teremos que calar. Será algo comum. Vamos ir nos familiarizando com isso. Pastores vencendo o inimigo. Pastores e congregações. E a igreja noiva vencendo o inimigo com o Espírito do Deus de Israel. Conosco, nosso apreciado irmão e amigo, o doutor William Souto Santiago.